Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, dessa vez um especial sobre as recentes denúncias contra o Facebook, o Instagram e o Zap Zap. Denúncias essas que são um mix de coisas que você já sabia, com coisas que você sempre desconfiou, com coisas que realmente passaram dos limites. Tudo isso começou essencialmente com Frances Haugen, uma cientista e engenheira de dados que trabalhava para o Facebook e que um belo dia decidiu meter a boca no trombone vazando documentos internos da empresa para o Wall Street Journal, mostrando, dentre outras várias coisas, como que o Instagram sabe dos danos que os seus algoritmos geram para a saúde mental dos adolescentes. Daí na sequência ela resolveu revelar sua identidade e deu uma entrevista para o 60 Minutes, um programa de televisão lá dos United States of America, que é somente um dos maiores programas que existem. Tipo, o bagulho tá no ar desde 1968, aparece em todas as listas que você pode imaginar de top programas jornalísticos estadunidenses, tem recordes até hoje imbatíveis de prêmios jornalísticos e é um dos programas que está no ar há mais tempo na história do horário nobre norte-americano. Então quando alguém é entrevistado por lá, pode ter certeza que o negócio vai ser no mínimo bombástico. Depois dessa entrevista, Frances foi testemunhar perante o Senado dos Estados Unidos, onde apresentou esses tais documentos internos, relatórios de pesquisas e e-mails de funcionários que demonstram como que o Mark Zuckerberg e toda a sua cúpula lidam com algumas questões básicas da vida, como desinformação política, discurso de ódio, suicídio de adolescentes e genocídios. Mas antes da gente rolar junto nessa lama podre que são os algoritmos das redes sociais, te convido a considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, colaborando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com uma contribuição isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. É isso que mantém esse canal de pé, beleza? Para início de conversa, bora falar sobre como o Instagram dá uma desgraçada na cabeça dos adolescentes. E isso não sou nem eu que estou dizendo, tá? É o próprio Instagram. Esse foi o resultado de uma pesquisa interna que eles mesmos fizeram sobre os efeitos da plataforma na saúde mental dos adolescentes. Pesquisa essa que, como eu citei, foi a Frances Haugen quem vazou para o Wall Street Journal. O lance é, há anos que o Facebook faz esse tipo de pesquisa com adolescentes e sempre manteve os resultados em sigilo. Porque afinal de contas não pega nada bem você sair por aí divulgando que a sua empresa torna os problemas de imagem corporal piores para 1/3 dos adolescentes que usam o seu produto. Ou que 40% dos adolescentes que usam o Instagram relatam se sentir pouco atraentes depois que usam o aplicativo. Apesar de nunca ter ciência desses números, eu tenho certeza que você sempre desconfiou disso. Porque porra, puta merda, no Instagram é tipo um dos maiores mecanismos de comparação social que existem. É ali que você, vendo os outros, julga a sua própria beleza, o seu próprio valor, a sua própria produtividade, os seus próprios talentos e até mesmo o sentido da sua própria vida. Então não é para menos que todos os grupos de adolescentes que o Facebook pesquisou relataram que o Instagram aumenta a sua ansiedade, aumenta os seus transtornos alimentares e aumenta a sua depressão. Ao ponto de 10% dos usuários adolescentes que têm pensamentos suicidas apontarem a plataforma como um dos principais impulsionadores desses pensamentos. Sabendo de tudo isso e mais um pouco, o que o Instagram fez, isso você deve se lembrar porque não faz tanto tempo assim, foi uma pequena mudança ali na interface, ocultando as contagens de curtidas das fotos, né? Hoje é opcional, você escolhe se você quer ver ou não quantas curtidas as fotos e os vídeos têm. Detalhe, depois dessa pequena mudança aí na interface, eles fizeram mais pesquisas internas e concluíram que essa mudança gerou pouquíssimos efeitos na saúde mental dos adolescentes. E tipo,
Ficou por isso mesmo, tá? Essa parte da história acaba aqui. Vida que segue. A gente sabe que faz mal pra vocês e foda-se, porque afinal de contas, isso não é tão ruim assim. Já que a boa notícia pra eles é que quanto mais deprimido você fica, mais você usa o Instagram. Agora o lance é sobre a lista VIP do Facebook. Pois é, o Facebook mantém uma lista VIP de usuários cujo conteúdo eles seguem promovendo, mesmo que esses usuários violem as diretrizes da empresa, como por exemplo, com discurso de ódio e fake news. Um dos maiores casos disso é o que rolou lá na Índia. O Facebook protegeu reiteradamente membros do BJP, o Partido do Povo Indiano, que tem como figura mais conhecida o Modi, que é o atual presidente da Índia. Modi, por caso de você não saber absolutamente nada sobre ele é padrão Bolsonaro de qualidade, tá? Então, tipo, vários indicadores internacionais de liberdade e democracia, como do Economist, do Banco Mundial, da Freedom House, já rebaixaram a Índia nesse tipo de classificação. Portanto, com o Modi de presidente, a Índia foi do que era considerado um país livre para um país parcialmente livre. E outra, não estou falando de organizações comunistas, tá, que estão avaliando mal o Modi, longe disso. Estou falando de Banco Mundial. Então veja só você que é o próprio sistema que está dizendo que esse cara é muito zoado. A política dele tem sido cada vez mais conservadora, buscando controlar a mídia, controlar a cultura e surfando essa onda de um nacionalismo hindu que acaba por ser a receita ideal para discriminação contra minorias, especialmente muçulmanos. E detalhe, não existiu pandemia, tá? Ele é da turma de que foi só uma gripezinha e bola pra frente. Pois bem, agora qual que é a relação disso tudo com o Facebook, né? O lance é que o Face protegeu membros do BJP que promoviam postagens com narrativas abertamente anti-muçulmanas e que fomentavam um sentimento nacional anti-Paquistão e, claro, anti-muçulmano. E como eu já disse anteriormente, o Facebook ele não nega exatamente isso, mas ele se defende alegando que eles não tinham algoritmos de detecção de discurso de ódio nas línguas hindi e bengali até o ano de 2020, ano passado. Portanto, quando alguém postava um conteúdo absurdo de ódio ou de incitação à violência em alguma dessas línguas, não acontecia nada. O Facebook simplesmente deixava no ar. Essa desculpa fica especialmente difícil de engolir depois que a nossa querida Frances vazou relatórios mostrando que o ex-diretor de políticas públicas do Facebook na Índia, um cara chamado Ankit Das, sabia desses conteúdos e se opôs à ideia de remover essas postagens. Os documentos vazados mostram que ele alegou que essas remoções iriam, aspas, prejudicar os interesses comerciais do Facebook na Índia. E olha só, estamos falando de postagens onde o líder do BJP, um cara chamado Raja Singh, falava sobre fuzilar imigrantes muçulmanos, tá? É sobre apagar esse tipo de postagem que iria prejudicar os interesses comerciais do Facebook. Esse é o nível da coisa. E olha, cá entre nós, quando você tem a mente de um capitalista desgraçado, esse raciocínio faz sentido, porque afinal de contas a Índia é um dos maiores mercados do Facebook em termos de usuários. São 410 milhões de usuários indianos para o Facebook, 530 milhões para o Instagram e 210 milhões para o WhatsApp. Isso aí do Facebook ter uma lista VIP de políticos, personalidades e líderes mundiais que podem falar o que quiserem sem sofrer nenhuma consequência não é uma super novidade para ninguém. Já tem uns anos que a ProPublica, uma agência de jornalismo investigativo, que foi inclusive o primeiro site de notícias da internet a ganhar um prêmio Pulitzer, publicou uma reportagem sobre os métodos internos do Facebook para gerenciar discursos de ódio. E nessa reportagem eles revelaram o que você sempre desconfiou, que o Facebook derruba mais postagens de ativistas e grupos minoritários do que de homens brancos e líderes mundiais. Então o Facebook tem uma aplicação completamente injusta e racista das suas próprias políticas sobre quebra de diretrizes.
que servem apenas para atender aos interesses comerciais da empresa. Vide o que aconteceu na Índia. A ProPublica obteve documentos internos do Facebook mostrando que os algoritmos que detectam discurso de ódio funcionam de acordo com certos parâmetros que envolvem grupos protegidos e grupos não protegidos. De modo que os discursos de ódio eles só são excluídos, obviamente, se forem direcionados contra grupos protegidos. O que abrange aí raça, identidade de gênero, religião, nacionalidade e etnia. Mas, porém, no entanto, todavia, ataques a subgrupos tendem a ser permitidos. O que significa que tudo bem você falar que quer matar os muçulmanos radicais. Porque você não está falando que quer matar todos os muçulmanos, só os radicais. E nisso, o Facebook aparentemente concorda com você. Da mesma forma que postagens racistas contra mulheres negras ou crianças negras também tendem a ser permitidas. Porque você não está sendo racista contra todos os negros do planeta, só com mulheres negras, sacou? Quando você ataca um subgrupo, o algoritmo permite, mas depende do subgrupo. Você, por exemplo, não pode atacar homens brancos, porque o algoritmo não entende isso como um subgrupo, mas como uma categoria inteira que deve ser protegida. Os homens brancos, que por acaso são a personificação do capitalismo. Ainda sobre esse lance aí da lista VIP do Facebook, para além de políticos da Índia e homens brancos, é claro que não poderia estar de fora Israel. E quem revelou isso foi uma investigação da Human Rights Watch, que também não é nenhuma organização da esquerda revolucionária anticapitalista, né? Vamos combinar. Eles mostraram como o Instagram, que é do Facebook, remove sistematicamente conteúdos de palestinos, apoiadores da luta palestina e até mesmo da imprensa convencional sobre violações de direitos humanos cometidas por Israel. Estamos falando aqui sobre a exclusão de postagens que documentam a expulsão de palestinos das suas casas, a repressão brutal de manifestações, os ataques aos locais de culto e bombardeios com foguetes em áreas residenciais. Todas essas postagens, quando denunciam o genocídio realizado por Israel, são removidas do Instagram por conterem, veja só você, discurso de ódio. Isso quando o Instagram não exclui ou suspende as contas que fizeram a postagem, que quando não são suspensas, têm a sua visibilidade reduzida ou as hashtags usadas bloqueadas pela plataforma. O Instagram é bem eficiente nesse sentido porque o governo israelense é um dos mais agressivos para remover esse tipo de conteúdo das redes sociais. A unidade cibernética israelense envia solicitações a todo momento para que o Instagram remova voluntariamente as postagens que eles sinalizam como contendo discurso de ódio. E como essa própria unidade cibernética já revelou, o Instagram atende essas solicitações em 90% dos casos sem contestar nada. E a razão dessa parceria ser tão eficiente entre Israel e o Instagram é porque o Instagram se baseia na lista de organizações terroristas que os Estados Unidos e Israel criaram. O que obviamente inclui ativistas, movimentos sociais, personalidades políticas e movimentos políticos que defendem a causa palestina. Muitos deles com alas armadas, como a Frente Popular de Libertação da Palestina e o Hamas. Uma lista terrorista, né? Cá entre nós, pra lá de conveniente. E já que o assunto é genocídio, não dá pra deixar de fora o que tá rolando em Myanmar. Você deve estar minimamente por dentro, porque com certeza você viu o vídeo viralizante da professora de ginástica que estava gravando a sua aula ao vivo, sem saber que atrás dela passava o comboio militar que estava dando um golpe no país. Lá em Myanmar, o Facebook é monstruoso. Tipo, basicamente, o Facebook é a internet deles. É a principal fonte de informação, é a principal fonte de notícias, é por onde as empresas trabalham, é por onde as autoridades divulgam informações.
informações, é tudo. É totalmente desproporcional o papel que o Facebook tem naquele país. E por lá também há o povo de Rohingya, que são uma das muitas minorias étnicas que existem em Myanmar, que é de maioria budista. Os Rohingya não têm direito à cidadania. No censo de Myanmar, tipo no IBGE deles, os Rohingya não são classificados sequer como um povo. Eles são literalmente nada. Para além disso, eles são proibidos de possuírem terras e são obrigados a assinar um compromisso de não ter mais do que 2 filhos. Então há muitos anos que rola uma perseguição absurda contra eles. E a mais recente foi em 2017, quando os militares simplesmente os atacaram para expulsar eles para Bangladesh. E eu nem preciso dizer que sabe-se lá quantas milhares de pessoas foram assassinadas nesse processo que a ONU já descreveu como um exemplo clássico de limpeza étnica. E aqui o lance é o seguinte: a Gâmbia entrou com uma ação contra Myanmar no Tribunal Internacional de Justiça, aquele que fica lá na Holanda, alegando óbvio que, os caras estão cometendo um genocídio. E para isso, a Gâmbia entrou também com um pedido nos Estados Unidos para que o Facebook compartilhasse todos os conteúdos publicados por autoridades e militares que fomentaram todo esse extermínio. Porque afinal de contas, os caras usaram o Facebook para isso, já que o Facebook é a internet. O Facebook obviamente já retirou todo esse conteúdo do ar, mas eles têm todos esses dados, né? Eles sabem de tudo, eles têm tudo guardado, vamos dizer assim. Inclusive já até fizeram uma declaração em 2018 de que não conseguiram impedir que a plataforma fosse usada para incitar a violência. Em outras palavras, eles reconheceram que eles foram cúmplices. Daí corta a cena, em 2020 o Facebook oficialmente se opôs ao pedido de divulgação feito pela Gâmbia. Ou seja, isso significa dizer que ao não compartilhar esse conteúdo com o Tribunal Internacional de Justiça, ele não só piora a situação para o povo de Rohingya, como simplesmente tira uma oportunidade do planeta Terra entender como que os caras arquitetaram esse genocídio e quem são os responsáveis. O Facebook, o Mark Zuckerberg e a sua turma toda apenas estão se negando a fornecer evidências que comprovam o genocídio de um povo. Agora pensa que no meio disso tudo, dos vazamentos e das denúncias de Frances Haugen, saiu o Prêmio Nobel da Paz, que foi bem simbólico. Tipo, sempre é simbólico, né? Mas dessa vez foi praticamente uma indireta para tudo isso que está acontecendo. E tipo, o Nobel da Paz também é uma indireta para algo que está acontecendo. Enfim, a ganhadora da vez foi Maria Ressa, uma jornalista de um site de notícias lá das Filipinas. Filipinas, por sua vez, é um país que, bicho, se você acha o Bolsonaro um bosta, se você acha o Modi um lixo, é porque você não conhece o Rodrigo Duterte. Esse certamente compõe a tríade do Satanás aí, eu já falei dele em vários programas anteriores aqui do Jornal Antijurídico. Mas assim, se você não sabe nada sobre ele, só para você não ficar aí boiando, ele se elegeu com um discurso que defendia publicamente o assassinato de usuários de drogas, o retorno da pena de morte e a presidência mais sangrenta da história. Ele prometeu isso, tá? E por nada incrível que pareça, de 2016 pra cá, o cara tá cumprindo legal a promessa dele. A própria ONU já anunciou que tem em mãos documentos que comprovam a morte de potencialmente dezenas de milhares de pessoas como resultado da sua guerra às drogas. Um número de mortes que é tão alto que se assemelha a uma guerra travada contra a própria população do país. O que soa meio familiar, né? Fora isso, Rodrigo Duterte defende que a homossexualidade é uma doença mental e, pasmem, quando sua filha veio a público nas redes sociais contar que já havia sido estuprada, não pelo pai dela, né? Mas que ela havia sido estuprada sem revelar quem, o Rodrigo Duterte, pai dela, veio a público também para dizer que achava que essa história era uma mentira, porque a filha dele é muito dramática. E que além do mais, ela anda armada, então é impossível
alguém ter estuprado ela. Pois bem, voltando ao raciocínio, Maria Ressa ganhou o Nobel da Paz justamente por expor toda a violência, o autoritarismo e o abuso de poder que rolam lá nas Filipinas. Principalmente os crimes cometidos por Rodrigo Duterte na sua guerra às drogas. E para além disso, como se isso por si só não bastasse, ela também documentou como que as mídias sociais estão sendo usadas para manipular os discursos políticos e espalhar fake news. Lembrando que nas Filipinas, assim como em Myanmar, o Facebook é a internet. Então um dos trabalhos de Maria Ressa foi justamente de mostrar como o Facebook praticamente não se esforça em nada no combate à desinformação, principalmente nos seus mercados não ocidentais, onde vive a maioria dos seus usuários. E quando você não se esforça para combater a desinformação e o discurso de ódio, como a gente viu, isso pode ser a base para se lançar um genocídio. Nas suas entrevistas, depois de ganhar o prêmio, ela tem criticado as mídias sociais, em especial o Facebook, que operam nessa lógica de transformar as notícias em mercadorias. Então dane-se o tempo que você tomou para fazer o artigo, dane-se o dinheiro que foi gasto para você produzir uma reportagem. O produto desse trabalho todo vai ser colocado lado a lado com qualquer tipo de fofoca política. E a fofoca política sempre vai vencer. E para piorar ainda mais, o trabalho desses jornalistas é distribuído no Facebook junto com o conteúdo produzido por ditadores e genocidas, que por terem mais recursos conseguem através da própria plataforma segmentar muito melhor o seu público e distribuir muito melhor o seu conteúdo, ao ponto de fato conseguir mudar as ideias e o comportamento das pessoas que são atingidas, que acabam ficando numa bolha virtual eterna, sendo bombardeadas por todo tipo de lixo. Você tá ligado muito bem no que eu tô falando, você vive no Brasil. Agora, caminhando pro resumo da ópera, por mais que eu acho a Frances Haugen muito foda por ter uma coragem que talvez a maioria de nós não tivesse de expor e de bater de frente com uma empresa do tamanho, com a força do Facebook, ela não tem uma crítica revolucionária e anticapitalista da parada. Ela acredita que, basicamente, se o governo dos Estados Unidos intervisse mais no Facebook, o mundo estaria a salvo. Que é basicamente a solução de sempre, né? Se os Estados Unidos intervissem em tudo que é lugar, vão tornar o planeta mais democrático, mais livre, mais seguro. O Afeganistão, inclusive, está aí para mostrar essa incrível capacidade deles de transformar para melhor os lugares em que eles passam com as melhores das intenções. Então vamos dizer assim, a crítica dela para por aí, no fato de que alguma regulamentação é necessária. E por mais que todos os políticos dos Estados Unidos, tanto os democratas quanto os republicanos, cada vez mais concordem sim de que algo precisa ser feito, esse consenso continua sendo um lance completamente superficial, como todo consenso político tende a ser. E outra, vamos combinar também, o Facebook é um super vilão, beleza, isso é indiscutível, mas porém, nem tanto todavia, pensa aí, Trump e Bolsonaro, por exemplo. Eles utilizaram todas as tecnologias disponíveis da comunicação digital para ganharem as eleições. Mas dá para dizer, dá para cravar que a vitória deles ocorreu por causa da tecnologia? Tipo, antes deles, antes do WhatsApp, nenhum político escroto fascistão nunca conseguiu se eleger. É isso? Claro que não, né, pô? Então você sacou, ainda que role uma super regulamentação do Facebook, a máquina política e o sistema econômico que permitem que esses caras cheguem ao poder, isso continua totalmente intocável. E o resumo da ópera, ladies and germs, é que dentro do capitalismo não dá para salvar o Facebook e o Instagram da bizarra contradição de serem plataformas extremamente úteis para nossa comunicação, mas que ao mesmo tempo precisam que os seus algoritmos explorem e manipulem a psicologia humana em busca de mais engajamento. Portanto, como já bem provou a Frances Haugen, seus algoritmos promovem intencionalmente conteúdos de ódio,
notícias falsas e postagens tóxicas, sabendo que o engajamento desse tipo de material é muito maior. Então eles maximizam o alcance disso para gerar mais receita de publicidade, que é onde eles fazem dinheiro. Dessa forma, e é aí que mora uma das grandes contradições, não vale a pena mudar os algoritmos para tornar as redes sociais mais seguras e mais saudáveis. Porque eles mesmos sabem que se assim fosse, você passaria menos tempo por lá. Menos tempo significa menos dinheiro, porque afinal de contas, né, povo, isso é o capitalismo, tempo é dinheiro. E o dinheiro, por sua vez, está acima de qualquer coisa. Está acima da saúde mental das pessoas, está acima das democracias, enfim, está acima da vida e da verdade. Então, para encerrar de uma vez por todas, por todo o tamanho, força e, claro, monopólio que o Instagram, Facebook, WhatsApp tem em diversos países do mundo e no mundo todo de uma forma geral, a saída é encarar essas empresas como propriedade pública. Pois é, o fim da propriedade privada que a gente tanto defende, né? Que se aplica aos meios de produção. Isso acaba fazendo a gente imaginar só fábricas, indústrias e tal, mas isso tem que ser estendido também às redes sociais. Redes sociais. Ainda que possa parecer meio doido isso que eu tô falando, né? É muito mais simples do que parece. É só transformando plataformas digitais em propriedade pública que a gente abre caminho para se livrar da lógica capitalista de crescimento e lucro infinito, que, como vocês já muito bem entenderam nesse episódio, alimenta todo tipo de problema. Não é qualquer probleminha, não, é nível genocídio de problema. É claro que isso precisa ser acompanhado de muitos outros processos revolucionários e anticapitalistas. Não estou querendo dizer que tornar o Facebook público vai salvar o planeta, mas estou dizendo sim, como vocês já muito bem sabem, que o fim da propriedade privada impede que o rolo compressor do capitalismo continue avançando sobre os nossos corpos e sobre as nossas mentes. E antes de me despedir, como sempre, agradecer a todo mundo, os bravos guerreiros e guerreiras que assistiram esse episódio até o final, e convidar você a considerar se tornar um apoiador do canal, ajudando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então metendo louco lá no nosso Pix com uma contribuição isolada, dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. jornalantijurídico@gmail.com, mas também, como sempre, nem tudo é dinheiro nessa vida, né, gente? Então ajuda muito, ainda mais em um programa sobre algoritmos, se você forçar esse algoritmo do YouTube fazendo o quê? Curtindo o vídeo, compartilhando com os seus amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e o meu favorito, deixando seu comentário aí com críticas, sugestões, referências, enfim, mande o seu salve, o seu alô, o seu valeu, falou. Até semana que vem o quê? Valeu, falou!